noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um culto de oração, de louvor e gratidão ao nosso Deus. Acompanhem comigo a passagem bíblica que se encontra em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, sobre a face da terra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o alimento. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós diante de uma situação que o mundo tem vivido. Fica conosco, Senhor, dando a tua proteção, dando o teu amor, derramando a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus. Graça e paz, igreja. Eu quero convidar todos agora para que neste momento possamos estar intercedendo por nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelos nossos projetos, por este ano de vacinação e principalmente porque este ano é um ano de suma importância para nós, né? Que estamos aí planejando a comemoração do nosso centenário. Então eu convido a todos a estarmos intercedendo neste momento. Vamos orar? Pai, eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor pela vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E queremos colocar diante do Teu altar a vida de tantos irmãos enfermos
de tantas famílias enlutadas, de tantos irmãos, Senhor Deus, necessitando, carecendo do Teu auxílio, do Teu favor. Que o Senhor esteja visitando a cada um, Pai. Que o Senhor esteja com os médicos que estão cuidando dos irmãos que necessitam de cuidados médicos. Que o Senhor esteja com os familiares, dando a eles condições, dando a eles, Senhor Deus, sabedoria para poder passar por este momento tão difícil de enfermidade. Que o Senhor esteja consolando os corações dos familiares que estão enlutados, que perderam seus entes queridos. Pai, somente o Senhor é quem pode nos dar o consolo necessário, o conforto necessário, para que possamos passar por este momento de tribulação. Colocamos diante do Senhor a vida da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando os membros da nossa igreja, da primeira Igreja Batista de Rondônia, que o Senhor esteja nos dando condições, Senhor Deus, de sempre estarmos ofertando o nosso melhor, que o Senhor esteja com a vida financeira dos membros e da nossa igreja, Senhor Deus, para que possamos cumprir com o Teu chamado, fazer melhor a Tua obra, nos envolvermos também, Senhor Deus, ofertando para as campanhas de missões, entregando aquilo que é do Senhor. Eu agradeço muito pelo Teu cuidado, pela vida dessa igreja, Senhor Deus, que este ano completa 100 anos de existência. Que o Senhor sempre continue fazendo com que ela seja relevante ali no bairro, onde quer que as pessoas ouçam falar da primeira igreja, que eles possam, Senhor Deus, se lembrar como um ponto de referência, um ponto onde um lugar de onde a Tua palavra é pregada. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue, Senhor, nos dando todo o discernimento, nos dando toda a condição de fazermos a Tua obra. E eu agradeço muito, Pai, porque as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas têm se renovado a cada manhã e te somos gratos por isso, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que nunca tem nos faltado. Eu agradeço, Senhor Deus, e faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, juntos para meditarmos na palavra do Senhor, e quero, neste momento, convidá-los a lermos juntos o texto de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Peço sua atenção para podermos juntos fazer esta meditação. Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para que pedissem a Jesus que o viesse curar. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Esse é o texto de Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. E conforme os irmãos perceberam na leitura,
compreenderam que se tratava de um momento muito diferenciado na vida de Jesus, pois ele agora não estava tratando com os judeus diretamente, mas com um estrangeiro, com um romano. Um oficial, um sargento, possivelmente um sargento que tinha sob seu comando uma centena de homens. Este homem possivelmente tinha a posição de centurião, por isso chamado de sargento. De qualquer maneira, este homem demonstrou ao Senhor Jesus e a todos à sua volta uma particularidade que causou admiração no Senhor Jesus. Portanto, neste momento, eu quero desafiar você a pensar um pouco. Você tem causado admiração de Jesus? A sua escolha de vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de lidar com os problemas, com as circunstâncias, com a dor, com a enfermidade, tem causado a admiração do Mestre? Ou tristeza? Todos nós passamos por alguma situação que nos causa dor, angústia, preocupação, temor, dúvidas. Isso faz parte da vida. Mas a forma como lidamos com estas circunstâncias é que faz a diferença entre experimentarmos o cuidado do Senhor, a resposta do Senhor, o fortalecimento do Senhor e a admiração do Senhor. Eu fico imaginando como deve ser privilegiado o homem e a mulher que pode experimentar esta admiração do Mestre. E não estou falando de uma admiração apenas um sentimento externo, um sentimento apenas de demonstração de emoção, mas atitudes que o Mestre tem e teve com aquele centurião e pode ter conosco, motivados por esta admiração. Jesus não admira apenas aquele homem elogiando, ele toma uma ação em favor daquele homem. Esta admiração causou uma transformação muito grande na vida daquele centurião, na vida daquele empregado curado e com certeza impactou a vida de todas aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus. A narrativa conta que Jesus estava, depois de todos os acontecimentos que Jesus vivenciou, e nós podemos só ver por curiosidade, no capítulo 6 nós vamos ver várias situações em que o Mestre foi ensinando, ele estava no monte ensinando as pessoas as verdades do reino. Isso começa lá no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 6. Quando entramos no 7, Jesus agora vai a uma cidade, Cafarnaum. E neste exato momento em que ele está retornando, ele recebe um grupo de pessoas que pedem a ajuda de Jesus para curar o empregado de um soldado romano, de um centurião, de um sargento. Este homem representava para aquele grupo a opressão, o mal. Mas o fato dele ser romano não o impediu de ser bom, de agir de forma correta. E os judeus daquela época perceberam isso de uma maneira tão poderosa e tão marcante que justamente fizeram questão de ir até Jesus para pedir ajuda. Aquele homem causou um impacto profundo na vida de sua sociedade. Podemos pensar muitas coisas sobre essa experiência, sobre essa atitude. As circunstâncias da vida não nos moldam se nós começarmos a usar as regras de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós usamos as dificuldades para justificar nossas atitudes. Podem explicar, mas não justificar. E este homem, este grupo de judeus, demonstra neste momento que se tivermos uma vida realmente moldada nos padrões de Deus, não existe circunstância na vida que possa nos impedir a fazer o que é certo.
Naquele momento, então, os homens, aqueles representantes, foram até Jesus. Jesus ouve o pedido e segue em direção à casa desse homem, desse soldado romano, para ali cuidar do empregado. No meio do caminho, então, possivelmente este oficial, esse soldado, soube que Jesus estava vindo, ele manda um outro grupo, olha, o centurião pediu para que não venha na nossa casa, na casa dele, porque ele disse o seguinte, que não é digno de recebê-lo em casa, e nem ele era digno de estar na presença de Jesus. Mas pediu para que Jesus desse uma ordem, que com esta ordem trouxesse a cura para a vida do seu empregado. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e sabia que se Jesus mandasse acontecer, não importa a distância, aconteceria. E aquilo causou na vida de Jesus admiração. Jesus ficou admirado. E se volta para aqueles homens que estão com eles, que eram judeus, e disse, olha, eu nunca vi em Israel tanta fé. Neste momento eu quero desafiá-la a pensar um pouco. Você tem causado a admiração do Mestre com suas escolhas de vida? Suas atitudes, seu modo de ser crente, causa a admiração do Mestre? Se não, eu quero convidá-lo a descobrir as atitudes que este homem realizou, vivenciou, que causou essa admiração e que nós podemos aplicar nas nossas vidas. E com esta admiração do Mestre, poderemos seguir em frente. Veja, o que causa a admiração de Jesus naquele momento e pode causar nas nossas vidas? Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, nós vemos o zelo daquele homem sobre a vida dos seus, daqueles que fazem parte de sua vida. Aquele homem, ele demonstra um cuidado e um zelo enorme pela vida de seu empregado. Veja, o empregado era um escravo. Ele poderia simplesmente vendê-lo e colocar outro no lugar e seguir em frente. Resolveria o problema dele. Mas não, ele amava, ele cuidava, ele zelava pela vida daquele homem, a tal ponto de pedir um grupo de pessoas e chamar Jesus para mandar de longe a bênção, e essa bênção viesse sobre a vida do seu empregado. Ele não pediu a bênção sobre sua vida para que ele pudesse resolver o problema. Ele se colocou diante do Mestre dizendo, eu estou pedindo pela vida dele. Ele era um romano. Ele era um homem que poderia, pela sua autoridade, até matar um empregado, porque não estava servindo mais. Mas ele o amava. Ele zelava pela vida daquele homem. Nós aprendemos na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, e quero ler para você agora, Efésios 4, do verso 29 ao verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 29 ao verso 32. Diz assim o texto de Efésios 4, 29 a 32. Vou pegar o óculos, senão não vou ler direito. 4, 29 a 32 diz, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que as ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Efésios capítulo 4, verso 29, agora versos 31 e 32. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva,
nada de gritarias e insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Esse é o padrão de viver, de vida de um homem e uma mulher que quer receber a admiração de Jesus. Nós precisamos aprender a ter esse zelo constante. É difícil. Às vezes nos deixamos levar pela emoção, pela raiva, pela frustração do momento, pelo medo. Às vezes nos movemos em direção a uma situação em que, ao invés de trazer solução, traz mais conflito. Tudo isso faz parte de nossa realidade como seres humanos. Somos pecadores. Mas isso explica a situação, não justifica. Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a agir da maneira correta, nos corrigir quando erramos, abre a porta para que possamos pedir perdão e vir a restauração. Portanto, nós precisamos aprender a ser zelosos por aqueles que nos são amados, aqueles a quem declaramos que são importantes para nós, assim como esse homem fez, aquele empregado, para o soldado, para aquele sargento, era importante. E ele fez de tudo para trazer saúde para ele. Segundo lugar, o que causa a admiração de Jesus, o que causou na vida de Jesus diante do comportamento daquele oficial, em segundo lugar, foi exatamente o cuidado dele para com o próximo. Uma coisa é zelar por aqueles que são amados, que estão aqui comigo, os irmãos na fé. Outra é você ter cuidado com o próximo, que muitas vezes não faz parte de sua vida. Mas o texto bíblico, no verso 5, diz: diante do testemunho dos judeus, este homem merece, ele é bom para conosco, ele até construiu uma sinagoga para que nós pudéssemos adorar ao Senhor. Os judeus, que eram os escravos, que poderiam odiá-lo diante de toda aquela situação, reconheceram que aquele homem era diferenciado. Que o seu poder, e ele tinha poder, quando Jesus faz a ilustração para os seus conterrâneos, diz: se te bater na face, oferece a outra, se te pedirem a capa, dá a túnica, se te mandar andar uma légua, ande duas, é porque havia uma lei naquela época. Se um romano chegasse, por exemplo, para um judeu e dissesse: está frio, e ele estivesse passando frio, e o judeu estivesse passando com uma capa, o romano poderia dizer: dá-me tua capa, porque eu não quero passar frio. E ele pegava a capa, usava, e o judeu ficava sem nada. Se de repente um romano estivesse carregando um fardo, um peso muito grande, e passasse um judeu e falasse: vem cá, carrega para mim. E ele tinha que carregar, mesmo que estivesse indo por uma direção oposta, porque era a lei. Mas este homem, este soldado, não usou de sua autoridade para dizer ou fazer as coisas. Na verdade, ele foi bom e estendeu a ajuda àqueles homens e aquelas mulheres que eram seus escravos. E os judeus reconheceram esse comportamento. A atitude deste homem, de um romano, que não era cristão, que não conhecia Jesus intimamente, era uma atitude que causou na vida dos judeus um grande respeito. Por isso que o homem e a mulher que quer ter a admiração e o cuidado do mestre precisa ser cuidadoso com o próximo, mesmo que esse próximo aparentemente não mereça. Veja o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 9 a 12. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros.
pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Se queremos realmente experimentar do zelo, ou melhor, da admiração do nosso Mestre no nosso dia a dia, precisamos aprender a ter cuidado com o próximo. Terceiro lugar, a atitude daquele soldado foi uma atitude que causou grande admiração, porque apesar da autoridade dele, ele demonstrou uma humildade sem precedentes. Jesus estava indo na direção dele. Jesus estava indo conforme o pedido para curar um empregado. Ele soube e mandou um grupo dizendo: olha, não entre na minha casa, eu não sou digno. Eu não sou nem digno de estar na sua presença. Então dê uma ordem. Só basta dar a ordem que eu creio, eu sei que o meu servo, o meu empregado será curado. Essa atitude fez com que Jesus dissesse o que ele disse: nunca vi em Israel alguém com tamanha fé. Se você deseja experimentar a admiração do Mestre, aprenda que a humildade precisa ser vivida diante da autoridade. O que quer dizer isto? Muitas vezes nós temos uma posição de liderança, nós temos uma condição de liderança, e ao invés de usá-la para servir, muitas vezes nos deixamos ser, entre aspas, zelosos e mandando que os outros façam o que tem que ser feito sem ter o devido cuidado. Este homem tinha uma autoridade, ele comandava também o grupo, mas ele sabia que acima dele havia alguém muito maior, que cuidava de todas as coisas. Lá em Provérbios, capítulo 15, verso 33, afirma que adiante da honra vem a humildade. Se queremos ser honrados, se queremos ser valorizados, se queremos ser respeitados, onde quer que andemos, com quem quer que falemos, a humildade precisa ser vivenciada. Eu gosto muito de pensar que humildade é a capacidade que temos de ficar no nosso lugar, na hora certa e pelo tempo certo. Não é se posicionar diante das pessoas, mas é saber que todos têm o seu momento e o seu lugar. E que minha autoridade ou a sua autoridade não será menor se nos submetermos à orientação de alguém que tem mais capacidade ou pode fazer melhor do que nós. Aquele homem sabia, reconheceu que Jesus tinha uma autoridade sem precedentes. Assim como nós, no nosso ambiente, no nosso dia a dia, vamos nos deparar com pessoas que têm melhor e maior capacidade de resolver aquele problema que estamos há tanto tempo tentando resolver. E muitas vezes por orgulho, por não querer admitir que não consegue, não deixamos que o outro faça o que tem que ser feito. A Igreja de Jesus Cristo é feita de homens e mulheres, todos eles crentes em Jesus. Aqueles que são crentes em Jesus possuem a presença do Espírito Santo e, como tais, a capacidade de exercer a obra de Deus. São capazes. Muitas vezes não o fazem por medo ou por arrogância, por não permitir que o outro faça. Por isso que a humildade é um dos ingredientes na vida daquele homem que causou a admiração de Jesus. Em quarto e último lugar, no verso 9 a 10, a resposta de Jesus, dizendo para os seus conterrâneos: nunca vi tamanha fé em Israel, mostra exatamente o quarto elemento que causa esta admiração de Jesus. É a fé
firmada, independentemente das circunstâncias. É quando temos uma fé firme, não importando se estamos numa cama, se estamos em plena saúde, se todas as respostas de Deus estão sendo nos dadas ou se Deus está em silêncio para nós. Eu fico imaginando aquele homem que mandou um grupo de pessoas para pedir ajuda a Jesus por causa do seu empregado. Seu empregado passando mal, ele amava muito aquele homem, queria vê-lo curado, queria vê-lo restaurado, mandou o grupo falar com Jesus, a légua era uma distância boa, o caminho onde aqueles homens iriam, ele poderia de repente no meio daquele tempo de angústia e preocupação, está demorando, eu não estou vendo resposta, de repente começar a ter pensamentos tipo, o pessoal, só porque eu sou romano, eles agora vão retribuir de outra forma, eles não vão reconhecer o trabalho que eu tenho feito e por aí vai. Mas aquele homem, ele não fez isso. Tanto é verdade de que ele estava acompanhando toda a situação, quando ele soube que Jesus estava vindo, já mandou um outro grupo dizendo, diga para Jesus não entrar na minha casa não. Ele é bom demais, ele é muito melhor do que eu. Eu não mereço isso, eu nem vou estar na presença dele, porque ele é uma autoridade muito maior. Esse tipo de fé em que cremos independentemente das circunstâncias, nós não precisamos da presença de Jesus fisicamente, nós precisamos que ele dê a ordem dele, porque se ele der a ordem, eu sei que vai acontecer. Confiar na palavra de Jesus. Foi isso que aquele homem fez. Ele não precisava de uma assinatura, de uma escritura, de uma votação, de um cargo, de uma eleição. Ele só queria que Jesus dissesse, está feito. E ele confiou. Ele esperou. E na hora certa ele teve a resposta. No verso 10, nós encontramos exatamente essa circunstância, em que aqueles homens que foram levar a Jesus o pedido, e aqueles que estavam vindo com Jesus, quando chegaram na casa, encontraram o empregado curado. Jesus não precisou estar lá dentro. Jesus não precisou se personificar. Não foi necessário uma oração especial. Bastou aquele homem crer que Jesus faria o que tem que ser feito. Isso causou uma admiração, por isso, esta fé que temos em Jesus precisa ser sempre firme, independentemente das circunstâncias. Porque senão nós estaremos agindo de forma inconstante. Se você não crê que o Mestre vai agir, como que você pode esperar o resultado? Quando nós lemos o livro de Hebreus, no seu capítulo 11, nós encontramos nesse capítulo 11 de Hebreus toda uma afirmação e uma narrativa em que fala da fé. Como a fé é importante, como ela deve ser essencial na vida daqueles que seguem ao Mestre. Por isso, nós encontramos no verso 1 de Hebreus 11 o seguinte texto: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E aí os versos vão falando, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Verso 1 e 2. No verso 6 de Hebreus 11, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E no capítulo 13, verso 6 de Hebreus, nós encontramos esta afirmação: portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Aquele soldado amava seu servo e pela autoridade que ele tinha, poderia descartá-lo e colocar outro no lugar. Mas decidiu trazer solução para o problema daquele servo.
pediu ajuda a Jesus. Jesus veio em socorro. Mas aquele homem confiou no Senhor de uma maneira tão profunda e tão marcante que causou a admiração do mestre. E com tanta admiração veio a cura. Veio a cura para seu servo, que ficou bom. Nós precisamos agir como este homem agiu, para podermos enfrentar esse tempo, para podermos enfrentar as circunstâncias que estamos vivendo, para podermos dar uma resposta de Deus a todos aqueles que nos perguntam onde Deus está nessa situação toda. Deus continua vindo em nossa direção, socorrendo, trazendo paz, conforto, consolo, levando algum dos seus filhos para junto dele, porque nós não seríamos capazes de cuidar mais. Então ele agora está cuidando pessoalmente destes filhos e filhas. Mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias, precisamos agir como este soldado agiu, zelando por aqueles que estão à nossa volta, que estão sob os nossos cuidados, crentes ou não, cuidando do próximo, expressando este cuidado de forma real, que possa haver um testemunho deste próximo dizendo: este homem, esta mulher fez diferença na minha vida. Vivendo em humildade, para que Deus nos honre no devido tempo. E também tendo uma fé totalmente firmada em Jesus, independentemente das circunstâncias. Você quer ser admirado do Mestre? Aplique essas regras na sua vida. E eu tenho certeza que Ele trará ao seu coração, sua vida, paz, serenidade, tranquilidade para poder lidar com os problemas. Os problemas não vão desaparecer, mas o Mestre lhe dará condições de enfrentá-los de maneira saudável. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa, com suas escolhas, sempre causar a admiração de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por este momento, pelo tempo em que aqui estamos, pela reflexão da sua palavra e na oportunidade que temos de aprender a como realmente causarmos esta admiração do Senhor. Ajuda-nos a pôr em prática estas regras, simples, mas reais. Precisam ser vividas para que o mundo veja, não somente a tua presença, mas o quanto nós te amamos e somos amados pelo Senhor. Eu te agradeço pela vida dos irmãos e irmãs que estão comigo neste momento. Peço a tua bênção sobre suas vidas, família, escolhas, sonhos e proteção nesse tempo, para que possamos juntos vencê-lo para a glória do teu nome. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus te abençoe. Uma excelente noite, excelente semana e que Deus nos permita estar juntos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor.